E aí, pessoal, beleza? Professor David aqui para um podcast, o nosso primeiro podcast, né? Vamos tentar fazer aí funcionar essa nova ferramenta. Eu queria fazer isso há um tempo, algumas semanas aí, e hoje eu consegui gravar o meu primeiro podcast, hein, pessoal? Bem, e no podcast de hoje, né, nós vamos falar sobre proteção da Amazônia e das demais florestas equatoriais, beleza, pessoal? As florestas equatoriais, elas estão aí em todo, né, a região equatorial do planeta, por isso que floresta equatorial, certo? E, obviamente, por a floresta amazônica também está próximo à região do Equador, nós chamamos também de floresta amazônica, ok? E é isso aí, pessoal, vamos lá, vamos falar da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta equatorial do mundo, certo? Para você ter uma ideia, a floresta é do tamanho da Austrália, olha só, do tamanho da Austrália. A Austrália é basicamente o maior país, né, em território da Oceania, para você ver, ter uma ideia, né? E é quase, né, tamanho aí do Brasil, né? É muito grande a questão, né, da Austrália, ela é muito gigantesca, certo? Então, nós temos aí a floresta amazônica, que é tamanho da Austrália. Para você ter uma ideia, ela mede quase 6 milhões de quilômetros quadrados, gente. É muito grande a nossa floresta amazônica, ok? E por que a floresta amazônica ela é alvo aí de tantos debates, né, sobre a Amazônia, sobre a importância de preservar? Bom, pessoal, a floresta amazônica ela é muito importante, tanto para a biodiversidade, tanto para manter os rios voadores funcionando. Você sabia que existem rios voadores? Sim, os rios voadores, né, são nuvens que se formam ali em cima da floresta amazônica, né? E aí quando as massas de ar empurram essas nuvens, né? Essas nuvens vêm em direção à região sudeste, por exemplo. Então, na região centro-oeste também, grande parte das chuvas ali da região centro-oeste e também uma parte das regiões da região sudeste, pessoal, vem da Amazônia. Então, esses são os rios, né, voadores. Então, olha como a Amazônia é importante, né, para manter toda essa biodiversidade, hein, pessoal? Muito bacana aí a questão da Amazônia, hein? Então, vamos lá, pessoal. A Amazônia é esse grande, né, território vegetal, mas não só vegetal, né? Nós temos também grande parte, né, da biodiversidade do mundo na Amazônia. É muito bicho, né? A fauna da Amazônia é gigantesca. Então, vamos, né, refletir que a Amazônia é um lugar importantíssimo, né, em diversos aspectos. Outro aspecto que a Amazônia se destaca muito é a questão da comunidade local, que são os indígenas, né? Os indígenas aí, é uma população local que estão desde, né, a colonização dos europeus, certo? Desde a colonização dos europeus, e se desenvolveram, né, civilizações importantes, por exemplo, né, também aqui na América, como os incas e os maias, os astecas, todos eles se desenvolveram, né? Desenvolveram aí a escrita deles e... Desculpa, a escrita não, né? Desenvolveram técnicas, né, de agricultura. Por exemplo, desenvolveram a questão da astronomia, né? Por exemplo, os maias, certo? Então, essa é a ideia, pessoal, do podcast de hoje, certo? É a primeira vez, então vamos ver se esse negócio dá certo, ok?
Bom, pessoal, assim, a Amazônia, né, ela sofre bastante com a extração de recursos. E esses recursos tanto partem aí da questão do extrativismo vegetal, né, como também do extrativismo mineral, né? A Amazônia é rica, né, na verdade, tanto em minério como em madeira, né? Uma das maiores florestas do mundo e, obviamente, ela é muito visada, né? Visada aí por madeireiras, né? E principalmente as grandes transnacionais, né? Empresas aí de outros países que vêm em direção à nossa Amazônia para que seja extraída, né? Vários tipos de madeira para construção de móveis, cercas, enfim, tudo que você pensar, ok? Uma das principais lutas do desmatamento hoje, né, é exatamente o governo que tenta, né, lutar contra esse desmatamento. Então os governos, né, eles investem muito, por exemplo, em satélites para monitorar as áreas devastadas, né? Tiram fotografias com aviões, para vocês terem ideia, né? O avião passa lá em cima da floresta amazônica, tira fotos, e aí, né, eles começam a fazer o processo de mapeamento das áreas desmatadas, certo? Então, não só governos, por exemplo, ONGs, né, também se importam, né, com a ideia da preservação dessas florestas, né? Então, nós temos essa preocupação. Além disso, né, nós temos, por exemplo, né, equipamentos de vigilância e de rastreios, né, na própria terra, pela terra a gente tem a fiscalização, vamos dizer assim, né, dos povos, né, do que esse povo está fazendo, ok? Principalmente dos caras que estão desmatando aí a nossa floresta amazônica, certo, pessoal? Bom, para você ter uma ideia, né, o governo federal ele ajuda, por exemplo, as comunidades indígenas, as comunidades ali que são daquela localidade, né, da Amazônia, a eles mesmos, né, plantarem, fazer coisas que são práticas, né, sustentáveis. Então, por exemplo, o plantio sem agrotóxico, né, o reflorestamento através das comunidades indígenas, tudo isso, né, é apoiado pelo governo federal, que apoia essa comunidade indígena a fazer isso para amenizar esse processo de desmatamento, certo? Então veja como é interessante, pessoal. Vejam, né, no mapa que eu vou disponibilizar para vocês, que os países, né, que mais sofrem com a perda de floresta é exatamente o Brasil e a Indonésia, né? Qual a causa do Brasil? Principalmente a questão, né, do extrativismo da madeira, né, as queimadas, obviamente, a criação de gado, né? No Brasil a gente tem muita criação de gado e isso, para você criar gado, você tem que ter várias e várias hectares de terra desmatadas para o gado pastar, né? Já lá na Indonésia, pessoal, né, a questão da perda, né, da floresta, né, equatorial da Indonésia se dá exatamente a expansão das propriedades agrícolas, ou seja, né, o pessoal está desmatando lá exatamente para o plantio, né, fazer as grandes plantações, e isso, né, de certa forma prejudica e muito a questão, né, da perda, certo? Bom, mas em contrapartida, né, nós temos aí nesse mesmo mapa que eu disponibilizei para vocês,
países que têm um ganho de floresta, né? Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, né? Nós temos Portugal, Espanha, temos a própria China e Índia, que vem ganhando floresta nativa, né? Nos últimos anos, né? De 1990 até 2015. Bom, pessoal, a floresta amazônica aqui na América, né? Ela abrange aí 9 países, né? Como a Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Suriname, Guiana Francesa, Guiana e Brasil. Veja, né, que é um território gigantesco, como eu falei no início, né, do nosso podcast. A floresta amazônica no Brasil é do tamanho da Austrália, por exemplo. Então é um território gigantesco, né? E mesmo que pareça ser enorme, né? À medida que os homens vão desmatando, isso vai ser prejudicial, né, para o andamento, né, do nosso sistema, natural, né? A flora vai sofrer com o desmatamento, tá? A fauna, que são os animais, né? E os próprios seres humanos, pessoal. Lembra dos rios voadores que eu falei no início, né, do nosso podcast também de hoje, né? A grande quantidade de chuvas na região centro-oeste e parte da região sul vem dos rios voadores que se formam na Amazônia, ok? Então que fique para refletir, né? Este é o nosso podcast de hoje, tá? É o nosso primeiro. Desculpem os erros e as falhas, mas nós vamos tentando melhorar. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Vou me despedindo de vocês por aqui. Vejo vocês na próxima semana, no próximo podcast ou na videoaula. Beleza, pessoal? Então, valeu, um abraço para todos vocês.